Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar o tema de hoje. O tema de hoje é se o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal incorreu em abuso de autoridade no momento que permitiu a publicação da reunião ministerial entre o presidente da República e os seus ministros, reunião essa onde o Sérgio Moro o acusa de ter interferido ou tentado interferir na Polícia Federal. Nós vamos analisar efetivamente se há abuso de autoridade nessa conduta do ministro Celso de Mello, exatamente porque o presidente da República sugeriu, a partir de uma rede social, que a conduta do ministro estaria capitulada no artigo 28 da Lei 13.869 de 2019, que é a lei do abuso de autoridade. Preste atenção no artigo 28 dessa lei, que diz o seguinte, divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova, atenção para aquilo que está em vermelho, que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, pena detenção de 1 a 4 anos e multa. O presidente da República sugeriu que a conduta do Celso de Mello, ministro do Supremo, estaria capitulada no artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade. Nós vamos analisar a questão sob um aspecto meramente jurídico e eu vou lançar luzes aqui sobre fundamentos jurídicos para analisarmos se o artigo 28 foi ou não, nesse caso, violado pelo ministro Celso de Mello. Óbvio que eu não tenho o objetivo de esgotar o tema, apenas vamos analisar a partir daquilo que existe em termos jurídicos. Muito bem, primeiro a gente precisa analisar o artigo 28 a partir de duas vertentes. Primeiro de tudo, se a divulgação do vídeo tem relação com a prova que se pretenda produzir, ou seja, se a liberação dessa gravação, essa divulgação, tem a ver ou tem relação com a prova que se pretenda produzir, esse é o primeiro ponto, relação com a prova, e depois se houve exposição da intimidade e vida privada ou vilipêndio à honra ou à intimidade do investigado ou acusado. Primeiro, no que diz respeito à relação com a prova, é importante que se diga que esse vídeo faz parte de uma investigação e inquérito que apura eventual crime cometido pelo presidente da República ou pelo Sérgio Moro quando ocupava a pasta ministerial no governo federal. É importante que se diga que esse vídeo, na verdade, é o início de uma argumentação do Sérgio Moro no sentido de que o presidente da República, a partir daquela reunião, estabeleceu condutas no sentido de interferir na Polícia Federal. Então o vídeo tem a ver com a prova que se quer produzir no inquérito. Nesse caso, me parece que há pertinência do vídeo com a prova produzida no inquérito, razão pela qual a primeira parte do artigo 28, divulgar a gravação ou o trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, não faz muito sentido quando sugestão de que o ministro Celso de Mello teria incorrido em abuso de autoridade. Mas aí você poderia dizer, professor, mas poderia ter sido liberada a publicação do vídeo ou da reunião apenas da parte que interessa ao inquérito. Bom, muita gente diz que a divulgação fragmentada do vídeo poderia levar à falta de compreensão geral dos fatos que envolvem a reunião. Embora muita gente entenda que a reunião poderia não ter sido liberada de uma forma geral, uma vez que lá foram tratados diversos outros assuntos que não relacionados propriamente com a interferência ou eventual interferência na Polícia Federal, muitas pessoas disseram que o vídeo deveria ser divulgado de uma forma integral, justamente porque a fragmentação poderia levar a algumas dúvidas sobre os contextos em que as palavras foram ditas e os atos foram produzidos. Nesse contexto, nunca é demais voltar ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. O artigo 93, inciso 9, também se aplica aos inquéritos, a partir do momento em que há decisões judiciais constantes nos inquéritos. Gravei um vídeo anterior sobre a possibilidade desse inquérito que investiga eventual crime cometido pelo presidente da República e pelo ministro Sérgio Moro ser público ou não. E lá naquele vídeo, naquele momento, nós discutimos exatamente que a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção também para o inquérito que investiga eventual crime praticado pelo presidente da República, tanto que o ministro Celso de Mello decretou
a publicidade do inquérito no caso. Então, no que diz respeito à relação com a prova, ou seja, o vídeo divulgado relacionado à prova que se pretende produzir, por esses argumentos, imagino que não esteja configurado aqui o abuso de autoridade em relação a essa primeira parte do artigo 28. No que diz respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem, nesse caso aqui do artigo 93, inciso 9, nós vimos que a atividade judicial é pública. Aqui nós temos que analisar que a atividade do executivo também é pública. Ou seja, aquela reunião ministerial deve ser considerada uma atividade pública, pois se trata de uma reunião de trabalho com pessoas que atuam na condição de funcionários públicos, ou seja, servidores públicos lato sensu. Embora ministros de Estado e presidente da República estão naquele momento reunidos, trata-se de uma reunião, nesse caso, em que são estabelecidas diretrizes de atuação de funcionários públicos, de servidores públicos lato sensu, de pessoas que estão a serviço do interesse público. E se estão a serviço do interesse público, a regra é de publicidade dos atos públicos. Tanto é que a Lei 12.527 de 2001 regula o acesso à informação e classifica algumas informações governamentais como reservada, secreta, ultrasecreta, o que não aconteceu com a reunião ministerial. O que eu estou querendo dizer aqui é que o presidente da República poderia ter classificado a reunião como um ato público que contém informações reservadas, secretas ou ultrasecretas, nos termos do que estabelece a Lei 12.527 de 2001, mas não o fez. Se o próprio presidente da República não estabeleceu como reservadas as informações que estavam naquela reunião, é porque, em tese, elas são públicas. E se elas são públicas, elas são acessíveis a qualquer do povo. Falando um pouco mais sobre a Lei 2.527, no artigo 23 diz assim, são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, primeiro, pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, como havia, nesse caso, conversas que relacionavam o Brasil a outros países, e nesse ponto nós temos aí uma questão de soberania nacional envolvida, porque se trata de informações emanadas do presidente da República, a quem compete, nesse caso, representar não só a União, como a República Federativa do Brasil no aspecto internacional. Essa reunião poderia muito bem ter sido classificada nos termos da Lei 12.527 de 2001. Basta citar aqui o inciso 1, mas você pode pausar o vídeo, ler o inciso 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 e utilizar vários deles para classificar as informações constantes na reunião e não permitir a sua publicidade ampla. O artigo 24 diz: a informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão da sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Se ela fosse classificada como reservada, ela ficaria sob sigilo durante 5 anos. Como secreta, 15 anos. Como ultrasecreta, 25 anos. Bastava ter classificado a reunião como reservada, impossibilitando, portanto, a sua publicidade por 5 anos. Então, o presidente da República não fez isso. A presidência da República não fez isso. Não classificou a reunião nos termos da Lei 12.527 de 2011. Então, a regra é a publicidade. Diga-se de passagem que em nenhum momento da reunião há qualquer informação sobre intimidade, vida privada, honra ou imagem das pessoas envolvidas. Como disse, é uma reunião em que se estabelece uma atividade meramente pública, reunião de funcionários públicos lato sensu, de pessoas que estão a serviço do interesse público, cuja regra é a publicidade, e a Lei 2.527 não foi utilizada para reservar aquelas informações ou para classificar aquelas informações como reservadas, secretas ou ultrasecretas. Trata-se de reunião de trabalho, onde em nenhum momento, repito, intimidade, vida privada, honra ou imagem foi levada em consideração em relação às pessoas lá relacionadas, presidente da República e ministros de Estado. Então me parece que capitular o que fez o ministro Celso de Mello no artigo 28 da Lei 13.869 não é a melhor interpretação do artigo 28 da lei mencionada, ou seja, me parece que com esses argumentos não se trata de ato de abuso de autoridade. De toda forma,
Deixe aqui nos comentários a sua opinião, a sua interpretação sobre o artigo 28, a sua interpretação sobre a decisão do Celso de Mello que permitiu a divulgação dessa gravação e se você concorda ou não, se trata ou não de abuso de autoridade, nos termos do que prevê o artigo 28 da Lei 13.869, a Lei de Abuso de Autoridade. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.